tinha cometido uma pequena falha técnica, mas agora já começamos. E no nosso esquenta, comentava aqui, né, antes de entrarmos nos assuntos de menor importância, sobre o futebol paulista, muito equilibrado, e que os quatro grandes clubes paulistas se equivalem. O Santos, como o maior ganhador de títulos no Antigo Testamento, o Corinthians, como uma força regional, super campeão das copinhas, né? O Palmeiras, o time paulista que mais vice-campeonatos mundial tem, né? E o São Paulo. Desculpa, gente. Dispensa comentário, né? Tô rasgando dinheiro na frente de pobre. Desculpa, é isso aí. O futebol voltou ao normal. O futebol voltou ao normal, né? Ah, mas eu vejo muitos torcedores do São Paulo, tô prestando essa homenagem aqui, comemorando efusivamente a Supercopa do Brasil. Gente, deu uma lógica, né? É que nem quem joga pôquer, par de dois com par de ás. Par de dois pode ganhar? Pode. Uma em cada 9 mãos. Duas em cada 10. Essa, deu a lógica. Tricolor. Mas vamos lá, eu tô chato. Dizem que nem todo chato é São Paulino, mas que todo São Paulino é chato. E eu não sou a exceção da regra. Então agora me aguentem. Mas é isso, né? Depois de quase 2 semanas de ausência, o coração esmigalhado de saudade, mas voltamos aqui para o nosso 160º, 166º encontro e vamos conversar com a nossa amiga Nora, que não está na melhor forma da sua faringe, mas que tem como nossa correspondente portenha importantes Hum. notícias dos hermanos. E aí, como é que tá? O Milei jogou a bomba lá no Congresso e saiu para passear? Ué, passear não, ele foi dar a cara a tapa, eu acho. Não, ele fez uma coisa interessante. Semana passada, o Congresso aprovou ah, o pacotão dele, tá? E aí eu vou fazer uma ressalva. Ao contrário do que a imprensa aqui está dizendo, ele fala, ele cedeu, né? Entregou os pontos, não sei o quê. Não, eu acho, já tinha falado isso desde o início. Ele mandou um pacote com 600 e tantas medidas, tirou algumas, tá? Mas eu acho que isso já estava previsto desde o início. E está levando 300 e tantas, né? Se ele tivesse mandado 100 medidas, teria conseguido aprovar 40, 50. Ele mandou 660 e agora está negociando 350, mais ou menos, tá? Uma coisa dessa ordem. Não tá mal, não, tá? É o Se tal ele da tivesse mandado. democracia, né, Nora? Exatamente, é o parlamento, né? Ele negocia. Mas eu acho que ele fez bem. Se não, se ele tivesse mandado as 100 mais importantes ou as 150 mais importantes, teria levado menos da metade e ficaria o resto do ano mendigando, tá? As outras. Então, eu acho que ele fez bem, sim. Tá? Eu Então, acho que alguns dias atrás a gente discutia se o mais importante era ele ter mandado aí é, leis para o Congresso de quilos, se era importante focar no principal. Então, você acha que ele fez o certo, né? eu Aproveitou acho o que calor da ele eleição. fez as duas coisas, tá? Ele mandou um monte de coisa. Agora, nessas 600 e tantas, tá? Eu falei, tinha até aquela lei das gôndolas, né? Que você tem que colocar 30% dos produtos, de produtos nacionais no meio da prateleira. Agora eu não me lembro, mas me deu o trabalho de ler quase as 600 leis, são 380 e tantas páginas, se não me falha a memória, me deu o trabalho de ler, tá? E tinha um monte de coisas que realmente você tem que tirar do caminho, essas leis, né? São absurdas. Então, ele conseguiu aprovação a semana passada, tá? Foi significativa a vitória, e uma coisa que eu já falei outras vezes, mas é bom sempre repetir. Na Argentina, você não precisa da aprovação dos deputados e dos senadores, basta um, tá? Os deputados já aprovaram, então agora vai para o Senado, pode ir para o Senado, mas tanto faz, se aprova ou não aprova, tá? Já está valendo. E agora eles estão discutindo no varejo, começaram hoje, Basta um? basta um, sim, sim. Ah, Para é? rejeitar tem que ser os dois, mas para aprovar basta um, tá? E não pode ser, nesse primeiro pacote, não pode ser modificado, Entendi. não tem jabuti. Tá? Agora sim é que começa no varejo, tá? Mas antes de ir pro Congresso, para os deputados, tem uma comissão bicameral que tem senadores e deputados que discutem isso, tá? E eles têm que chegar a um consenso, e aí é que vai pro Congresso, tá? O processo é um pouquinho diferente. Então, nessa primeira aprovação que ele já levou, ele já ganhou, não tem jabuti, eles não podem modificar nada, tá?
Então, aprova ou rejeita, mas não pode colocar jabuti. Agora é que vai para o varejo, agora que discutem as coisas. Pelo que eu vi até agora, já tinha dois, como é que eu posso dizer? Vai, porque são pacotinhos dentro do pacotão. Tinha duas medidas bastante importantes, inclusive aquela de emergência, que foram aprovadas. E as margens estão 130 e pouco, 135 a 121, 100 e, sei lá, tá mais ou menos assim. Tá, não está assim muito folgado, mas também não está tão apertada a votação. E uma coisa que está me chamando a atenção, e eu acho bom, acho isso valente tanto da oposição quanto da situação, zero abstenções. Ninguém está se abstendo de votar, nem na semana passada, nem agora, tá? Então Ô, ô vamos ver o Nora, que... e a greve que teve lá? Teve alguma Bom, adesão popular vamos lá. ou era Então, uma coisa meramente partidária, não, como restrita a greve, movimentos sindicais, assim? não, como greve, exceto a parte de transporte aeroportuário, porque aí sim pararam, né? Aerolíneas parou e tudo mais, e aí todas as outras companhias, a própria Gol interrompeu todos os voos, tudo. Os bancos fecharam ao meio-dia. Então, tá. O sistema financeiro, vamos dizer assim, aderiu. Tá? Então, bancos pararam tudo. Transporte público, a paralisação era a partir das 6, 7 horas da noite. Então, a essa hora já não tinha nem manifestantes. Eu acompanhei pela televisão e pela internet, direto da Argentina, quer dizer, aqui do Brasil, mas vendo os veículos argentinos, eu, sinceramente, eu vi pouca gente para o que são as manifestações argentinas. Você via a Praça do Congresso, que tem lá uns 2, 3 quarteirões, mais ou menos, de comprimento, com gente, tinha um pouco, mas Tipo não a era greve aquela geral do Temer. mas assim, não era aquela massa de gente. Você via o gramado da praça, você via as coisas, as ruas laterais não tinha problema. Mesmo assim, você tinha pelo menos uma pista. Tudo bem, as ruas na Argentina são relativamente largas, tá? E ali em volta do Congresso mais, mas você tinha trânsito passando quase constantemente. Tá? Os números, claro, cada um fala uma coisa, a polícia fala uma coisa, os grevistas falam outra, mas foi muito pouco. Se Tá? fizesse um Agora, uma show coisa assim com o Fito Paz e a Mercedes Sosa, de graça, ia ter mais ou menos gente que na greve, pra gente ter muito uma ideia. mais. Ah, A então. Bomboneira tem mais de 50 mil lugares. Aquilo não dava duas bomboneiras, nem, tá? E outra coisa que me chamou a atenção, a televisão que eu estava acompanhando entrevistava gente assim aleatoriamente, tá? Coincidência ou não, os entrevistados eram quase todos aposentados e professores, e eu diria que dos entrevistados, 90% eram de fora da capital, Você tá? tá Não dizendo que tinha tinha gente uma de Buenos turma da Aires. mortadela lá? Gente de fora que estava indo para a capital. E o mais engraçado, um dos decretos lá do Milei divide em atividades, agora eu não me lembro exatamente qual que é a palavra, essenciais, e a outra vai, mais do que essenciais. Então, aquela super essencial, que você não pode parar, você tem que manter 75% das pessoas trabalhando, é a docência, as escolas. Eu vi uma professora, esse eu juro que eu nunca esperei uma professora dizer, imagina a nossa atividade ser tão essencial assim. Nós passamos janeiro inteiro sem dar aulas. Eu É. juro, eu Olha, ouvi uma professora dizer que a atividade que ela exercia não era tão importante assim. Juro, essa foi, né, impressionante. Bom, Enfim, e aí, Vitor e Guterman, alguma dúvida aí da nossa correspondente de Argentina ou podemos avançar aqui no nosso bate-papo? a minha dúvida, na verdade, são os próximos passos, porque, legal, ele começou de uma jamanta passando por cima. Eu acho que ele teve sucesso nesse primeiro, ele fechou a sétima revisão, né, com o FMI, e o FMI elogios do FMI. elogiou, né, quer dizer, está na direção correta, está fazendo as coisas na direção correta, e tal. Então, putz, esses primeiros, nós estamos agora ele assumiu em 10 de dezembro, 2 meses, né? Sim, não Cara, completamos uma, 2 meses ainda. uma moto niveladora. O que era,
assim, uma coisa é você esperar, outra coisa é ele executar, né? Então, de fato, ele está executando aquilo para o qual ele foi eleito, né? Ninguém pode ser surpreso. A minha dúvida é o fôlego, né? Porque, putz, esse aqui são 4 anos, uma maratona, né? Eu acho que, Então, na nos 100 verdade, metros assim, ele foi bem. exatamente. E o que vai precisar, o que eu acho que vai ratificar essas medidas, o sucesso dele é quando que a espiral inflacionária vai começar a desacelerar, A né? CD, Isso é, né? exato. Porque, Isso mesmo. né, esses dias a gente até teve uma troca de ideias no grupo, né, sobre uma matéria que dizia que sob Milei a Argentina tinha inflação recorde, né? Pô, O pois que não é. deixa de ser uma verdade, mas como a própria propaganda da Folha Brilhante muitos anos atrás nos ensinou, você pode contar uma grande mentira só falando verdades, né? Não sei se você se lembra dessa Uhum, peça publicitária, sim. né? E aí você realmente, né, pode induzir quem está vendo só a manchete a imaginar que aquele problema que está acontecendo agora pudesse ser atribuído a ele, quando na verdade ele herdou uma situação. Então eu acho que o que vai determinar o andamento das coisas vai ser essa questão de como vai ser a inflação. Acho que ainda tem o câmbio, né, Xará, para avançar, né? Acho que liberar o câmbio definitivamente, deixar as contas se ajustarem pelo É, câmbio, acho que vai ser um passo muito importante. Mas assim, a sensação que dá é que na comunidade internacional dos grandes empreendedores e investidores, eles parecem que já começam a olhar a Argentina com outro olhar, né? Vamos ver se passada a lua de mel, se a coisa caminha assim. Eu torço muito para que dê certo, né? Porque acho que é uma alternativa. Não é um caminho simples, porque demanda que se abra mão de privilégios, mas vamos lá. Podemos seguir, Vitor? Vamos seguir. Então vamos lá. O Xará esses dias, de forma muito fascista, né, reacionária, aliás, né, novidade nenhuma, né, escreveu sobre a questão da reindustrialização. É um homem, você vê que um coração seco, sem nenhum tipo de esperança, que não acredita na pujança do nosso Brasil e muito menos na boa vontade dos nossos homens públicos. E eu até comentei, não é porque uma coisa não deu certo 1000 vezes antes que não vai dar certo agora, Chá. O que que você tem a me dizer sobre esse plano de reindustrialização do Brasil aí, que parece ser uma versão maquiada aí dos campeões nacionais? Putz, é pois é. óbvio que não vai dar É, certo, né? não, não seja incrédulo. Olha só, por que que dessa vez tem chance? Porque agora nós temos uma musa italiana Como é que é o nos nome do guiando, economista? Mariana Mazzucato. Eu me lembro sempre, Cazzo? quando eu falo o nome italiano, eu me lembro do Bastardos Inglórios, aquela cena dos americanos Muito bom. imitando italiano. Tudo, é, como é que é? Domenica de Coco. Mariana Mazzucato. Mas, enfim, E o que que ela nos ela, ensina? ela, ela nos ensina que você precisa coordenar os esforços em torno de missões. E ela tem um exemplo, e só um exemplo. Ela deve ter mais exemplos, mas esse é o único que aparece em todo lugar que eu leio. Eu confesso que não li nenhuma obra dela, então não consigo dizer se não há mais, mas o exemplo do John Kennedy dizendo, olha, vamos para a Lua até o final da década, e em torno daquela missão, muitas coisas aconteceram. Você desenvolveu muitas tecnologias, teve crescimento econômico, porque, afinal, todo o país ficou Imbuído de um mesmo espírito. concentrado exatamente, né? A missão. Aí você vai olhar as missões, né? Ah, tem a coisa claro, da energia limpa, tem, eu nem lembro, enfim, algumas coisas que você olha e fala assim, caramba, é tudo bem menos, é bem mais sensal do que colocar o homem na Lua, né? Mas não é esse o problema. O problema é que você copia, é que nem o cara vou jogar que nem o Pelé, vou chutar uma bola. E o cara acha que chutando uma bola ele vai jogar que nem o Pelé. Falta tanta coisa, falta tantas condições. Começa que nos Estados Unidos tem americano e no Brasil tem brasileiro, né? Bom, a começar daí, né? Você tem uma mão de obra muito mais qualificada, você tem um ambiente de negócios muito menos hostil aos empreendedores, você tem Você tem muito um mais arcabouço segurança jurídico jurídica, muito melhor. né? Então, assim,
tanta coisa que falta, que você acha que você vai, não, vamos agora colocar o homem na Lua, vai acontecer, porque tem a missão, né? É isso. Agora, não podemos duvidar zero de jogo, vamos dar uma, um voto de confiança no nosso governo, porque afinal é o Aloysio Mercadante que está liderando. Aloysio Mercadante e Geraldo Alckmin. Duas, Eu não duas, consigo pensar em dupla mais o Alckmin, ele conseguiu não entregar o monotrilho em 14 anos. Porque é 2010 até 2024. Tudo bem, não é tudo culpa dele, porque ele saiu em 2018, né? Ele não conseguiu entregar um monotrilho que era para ser em 2014. eu não vou contar quem, não vou contar quem, mas uma figura proeminente do cenário político nacional. Eu fui convidado para um jantar, achei que ia ter umas 400 pessoas no jantar, tinha uns 25. Pensei comigo, me convidaram por engano. Devia ter algum outro Marcelo lá me chamar, mas beleza, já que eu tô aqui, eu fui. E o jantar ali tinha uma figura central, e após o jantar, conversando com essa figura central, proeminente, me disse o seguinte, que o lance do monotrilho aqui é simples. Tem uma fábrica no mundo que faz o trem que anda nesse trilho, e essa fábrica faliu. Então, enquanto nós não formos capazes de construir um trilho que anda nesse negócio aqui, a gente tem esse elefante branco aqui Mas enfeitando, que o que decisão inteligente, né? o que dá um pouco a Muito. medida do Essa que o Marcelo falou, né? Quer dizer, não basta essa é a decisão inteligente. nem toda vontade, nem toda boa vontade, nem toda honestidade do mundo necessariamente garantem que algo vai dar certo. Imagina quando coisas elementares como essas fazem falta. Você acha que tem alguma chance desse plano do governo dar certo, Vitor? Tem 0% de chance, né? Eu acho, você sabe que eu tô até, eu nem me acompanho mais tanto, estou um pouco desligado. Você é um contribuinte de menor valor aqui na nossa conversa, porque me irrita tanto essas coisas. Eu me dei uma desconectada, porque parece que nós estamos de volta aos anos 90, sabe? Assim, um país que, né, Não, 90 tá bom. voltou 90 foi 80, bom. setenta, né? Exato, Assim, pô, 80. meu, já não deu certo N vezes, a gente insiste nas coisas. Daqui a pouco vamos estar criando estaleiro de novo, Pô, não vai ter fica dando estatal de ideia. avião. Não fica dando ideia, Não, porque eles já Mas, estavam falando de não, mas fazer, relançar Sete a ideia Brasil já aí. está aí. Já tá Mas aí. vai, É, já tá é, aí. vai. Se de- é assim, só lamento, viu? Porque é a incompetência, a gente até comentou, né, que o custo da incompetência é até maior que a da corrupção. Esse é o caso, né? Nós A vamos sensação entrar que eu num tenho, o pântano aí. que você acha, Nora? A impressão que eu tenho é que é assim, que é como se fosse uma bolsa empresário, né? Porque é um recurso público que sai de todo mundo para beneficiar uma determinada atividade, sem que a gente tenha um retorno dessa atividade para a sociedade garantida e muito provavelmente com muito ralo pelo caminho, né? Basta ver os antecedentes, né? Porque eu tenho comigo a historinha do escorpião e do sapo, né? Vocês sabem a historinha, né? O escorpião queria atravessar o rio, pediu pro sapo dar uma carona. O sapo, eu não, você é escorpião, vai me picar, pô? Não, pô, pra que que eu vou te picar? Você vai me dar carona, vai me ajudar? O sapo falou, então monta aí. Se ferrou lá, atravessou a correnteza. Quando o escorpião chegou em terra seca, eu fui lá e dei uma ferroada no sapo. Tá bom, mas por que você fez isso comigo? Falou, desculpa, é minha natureza. Nós temos o Então, PT no governo, né, gente? Boa. Né? então, Nós O temos o Brasil PT, é o sapo, né? né? Nós temos O o PT. Brasil é o E sapo o PT que é o escorpião, acreditou né? de novo no O escorpião. escorpião. É isso, Não, esperar é o quê? isso. Esses dias eu fico vendo esses editoriais aí da Folha, do Estado, chocados. Gente, elegeram o Fernandinho Beiramar. Vocês querem o quê? O que que vocês esperavam? Você acha É. que nós estamos criando uma bolsa empresária de novo, Nora? então, eu sou louca do planejamento. Eu acho que qualquer coisa depende de um bom planejamento. Eu acho, assim, para qualquer coisa, você vai Coisa que construir o uma Brasil tem um casa. traço marcante do Brasil, né? Não, uma coisa que a gente faz bem é isso, né? Não, eu acho assim, qualquer coisa, você tem que dedicar muito tempo ao planejamento, seja para construir uma casa, para fazer uma viagem. Eu, para fazer uma viagem, eu dedico um tempo absurdo ao planejamento, que é a única forma que tem disso dar certo. Mesmo assim, você sempre tem algum perrengue, alguma coisa acontece na viagem, tá? Mas a única forma que tem. E como é que você planeja bem? Quando você tem dados corretos e bem feitos. Agora, você ficar escolhendo o setor que você vai apoiar com base no, sabe, assim, esse daqui.
ou esse daqui é meu amigo. Não vai dar certo, não tem como. E quando você quer forçar uma coisa que não tem causalidade. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com reindustrialização, mas dá para entender o exemplo. Alguém concluiu que as pessoas não vão aos parques aos finais de semana porque não tem como pagar a tarifa de ônibus. Então, dando ônibus de graça, as pessoas irão mais aos parques aos domingos. Gente, o que tem a ver ler com crer? Há alguma pesquisa, algum trabalho, algo que prove isso? Até agora eu não vi nada. Então, assim, você fazer uma coisa não vai melhorar, não vai fazer com que as pessoas vão mais aos parques, porque não é necessariamente esse que é o problema. O problema pode ser que os parques não tenham atrativos suficientes para que as pessoas vão lá. Então, assim, vamos continuar com o mesmo problema. Vamos. Como? Não, perdão, pode falar. Não, não, O não. som Então, ambiente que vazou. vamos continuar incentivando áreas que eventualmente não precisem ou que não precisem desse tipo de incentivo, e os resultados não vão ser os necessários ou os desejados, ou, sabe? E realmente, o pior, até eu estava vendo uma matéria do Lorival Santana ontem, acho que era hoje, falando disso. O pior que você pode fazer é você usar metade dos recursos para algo. Então, assim, não use nada, não use nada, porque usar a metade é o pior dos cenários, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma Exatamente. coisa, vamos jogar dinheiro fora em setores que não são os necessários e de uma forma que não é a correta. De novo, falta de planejamento. Eu brinquei esses dias comentando Você lá no está mural. falando, Eu tá brinquei. falando de viagem, Ah, planejamento de viagem. Vou fazer um jabá aqui. pode fazer, A pode sua fazer. viagem dará certo se for feita pela Ion Turismo. Aí, tá operativa ainda? Opa, lógico. Ah, Ó, quando é a, quando isso. a, quando a Nora falou isso, só para você ter uma ideia, a minha viagem de fim de ano para Floripa já está comprada a passagem aérea. Embarco no dia 30 de novembro e retorno no dia 8 de dezembro. Então, se tem Bota algo. planejamento nisso. Se tem algo que é verdade mesmo, que o planejamento faz com que fique tudo muito mais eficiente e organizado, o turismo é um exemplo claro disso, né? É verdade. Preços e tudo mais. Eu brinquei esses dias no mural do Marcelo, né? Porque que sempre faz postagens brilhantes, exatamente falando sobre isso, né? Não é porque fizeram 1000 vezes antes e deu errado que vai dar errado agora. Onde é que está a esperança? Mas realmente, né? Aquela coisa de museu de grandes novidades lá que o Cazuza contava na canção é a coisa mais verdadeira que a gente tem. Quando você vê Mercadante, né, o Manteiga tentando ser emplacado, que a gente imaginou num primeiro momento que era só um cargo no conselho, né? Conversa, os caras queriam colocar uma Exato. camarada para presidir a companhia, né? E se não fosse uma grita e o pior, estavam extorcendo, né? Estavam coagindo, né, os acionistas, como quem diz, olha, vocês vão ter inimigos no passado. Você que acha que repercutiu tão mal que acabaram desistindo da ideia, pelo menos por enquanto vai saber. Mas eu acho que essa questão da reindustrialização é mais de uma visão antiquada, mofada, de qual é o papel do Estado na economia, né? Então, é tentar fazer do Estado um organizador, um grande planejador, um grande indutor, como se o próprio mercado não fosse buscar essas soluções, né? Quem é mais eficiente, quem não é, quem tem recurso, onde quer investir seu recurso. Mas, enfim, bom, mudando aqui um pouco, né, o tema, saindo da parte econômica, a gente morre e não vê tudo, né? E no processo eleitoral, uma acusação recorrente associada ao Bolsonaro, aos seus simpatizantes, era a questão do nazismo, do antissemitismo. E, lamentavelmente, o que a gente está presenciando, eu confesso a vocês que eu estou absurdamente incomodado e talvez de forma ingênua não imaginasse que esse sentimento antissemita pudesse, ainda hoje, em 2023, ser algo que tivesse tão na nossa cara, tão perto da gente, que como uma brasa com um pequeno assopro viesse tão a flor da pele. Marcelo talvez não se surpreenda com isso, mas eu, Xará, me sinto cada dia mais assustado, cada dia mais enojado, especialmente, e aí vamos falar de um episódio em particular,
quando a gente vê um cara como Genuíno, né, que tem uma história dentro do PT, né, um medalhão do PT, propondo de uma maneira tão à vontade um boicote aos judeus. Isso te lembra alguma passagem histórica, Xará? A Noite dos Cristais, né? Ou, enfim, a Noite dos Cristais foi só, digamos, o ápice, né? Mas já vinha de antes, né? Sim, Toda a questão do boicote. E é histórico isso, né? Não foi inventado pelos nazistas, né? Isso aí já é secular, né? sim. Tem uma história longa. E é interessante, né? Porque você tem, você se acha no lado certo da história e você, portanto, tem licença para dizer qualquer barbaridade e achar que tá tudo certo. É isso mesmo, né? A luta contra o opressor Permite tudo. vale tudo, né? Então, desde a, o camarada que não deixa alguém falar numa universidade, né? Porque o cara é porta-voz dos opressores e, portanto, não tem direito, né, a se expressar, até Israel, que é o opressor, né, dos palestinos, não tem direito de existir no final do dia, né? Então, essa chave, essa leitura, né, da realidade leva a esse tipo de coisa, que é diferente do antissemitismo histórico, né? Quer dizer, esse é um antissemitismo que surge na medida em que o judeu ele é Identificado como identificado opressor. com o opressor, né? Os Sete Sábios do Sião, né? Que é o livro que deu digamos, o embasamento, não é embasamento teórico, porque o livro é muito raso, né? Mas a motivação para as perseguições no século XX, né, um livro do final do século XIX, já é um pouco disso, que é o judeu sendo A figura movendo os opressora. cordões do mundo, né? Então você tem que manipula, né? Então se você é um ferrado na vida, você é um ferrado na vida porque tem um judeu te ferrando em algum lugar. É um jogo de soma zero, né? Se Então, você tem dois, é porque é, tem alguém que tem 98, né? então você tem e os sábios do Sião é justamente isso, os judeus dominam o mundo, né? Tá tudo meio que interligado. Então essa fala do genuíno, ela é absolutamente, tanto que na esquerda ninguém achou Ninguém se errado, chocou, né? né? É, assim, é isso mesmo, porque afinal vale tudo, né, para lutar contra o opressor, né? E para você, Nora, como jornalista, como é que é em 2024 ver alguém de tanta proeminência do partido que governa o país falar algo dessa ordem de violência de maneira tão tranquila, serena e assim, e isso gerar, porque assim, eu vi muita gente que se indignou, mas eu acho que é nada de indignação dada a gravidade do que foi dito. Sim, mas se tem um cargo que eu jamais aceitaria, seria porta-voz do PT, porque não dá, é absolutamente indefensável, porque um dia você tem que defender uma coisa, no dia seguinte outra. Aliás, não sei se você ouviu agora, o Itamaraty anunciou que não vai receber os palestinos da faixa de Gaza que saírem do território. Quer dizer, só os brasileiros, tem 24 ainda, só os brasileiros. Outros não vão ser recebidos aqui. E o motivo é mais estapafúrdio ainda, é porque não querem incentivar que saiam de lá. Eu juro que eu não entendi. Eu devo ter algum problema de compreensão. Está tendo uma guerra lá. Você está no mudo, Marcelo. Está tendo uma guerra lá. Então, como é que você não vai receber justamente os palestinos? Eu não sei, eu não entendo. Eu, sinceramente, não entendo este governo, tá, em relação aos palestinos, a Israel. Não, eu não entendo em relação a nada. Tá? Agora, a fala É fácil de do entender, Genuíno. Ah, é fácil de entender. é? O Hamas não quer que saia.
Hum. se não Então, quer. eles fazem o que o Hamas quer, cara. Exato. Sim. Não É. sei. Mas Aliás, assim, né? O mas Hamas para está o levando público, no como é que você limite. explica? Eu estava ouvindo a repórter lá da CNN, a própria Raquel Landim perguntou, falou, mas tem uma guerra lá, como é que... E ela repetiu exatamente a mesma coisa, mas eu tenho certeza que ela mesma não entendeu o que ela estava repetindo, porque não faz sentido essa explicação do Itamaraty. Não faz sentido. Né? Então, É. e o pessoal não se toca, que aquilo sabe? Então, não sei, mas eu não queria ser porta-voz, não queria, porque é uma coisa, como é que eu posso dizer? Não é só questão de que vá contra o meu pensamento, vai contra a humanidade de qualquer ser humano, tá? É simples assim. Não é uma questão moral ou ética, é anti-humano, é desumano, tá? Então, e o pessoal acha normal, normal, tudo bem, E não você, consigo. Vitor? Você achava que essa altura do campeonato, em 2024, especialmente dado o que foi tudo o que foi dito no processo eleitoral, né, em que o Bolsonaro, que aliás nunca tivemos um presidente que esteve tão próximo aí de Israel como foi o caso, apesar de que o chefe do poder na vez lá também tinha um perfil ideológico mais próximo, mas você imaginava que em 2024 a gente pudesse estar discutindo um tipo de coisa como essa e alguém tão relevante dentro do partido do governo pudesse falar uma atrocidade como essa? Eu imaginava, porque eu não me surpreendo com nada disso. Aliás, eu me surpreendo com quem se surpreende. Os caras estão sendo super coerentes com tudo que fizeram e com tudo que pensam. Ninguém pode criticar o governo Lula Novidade não pela é, né? falta Pra de ninguém, né? coerência, né? Eles são sempre super coerentes. Agora, a minha surpresa é com a surpresa. Tipo, tá surpresa por quê? Eu acho que tem uma parcela aí não sei exatamente medir quanto, tem uma parcela da população, do eleitorado, sendo surpresos. Ah, oh, meu Deus, é um escorpião. Você fez uma ótima analogia. Tá surpreso que o escorpião picou o sapo? Mas eu vou te falar, Enfim, nós vamos continuar, então, esse pessoal vai continuar se surpreendendo aí até 2026. Agora mas eu eu quero vou. só entender se eles vão eles irão aí dobrar a aposta, né? Daí eles vão Então, dobrar a eu aposta. vou falar, eu vou falar aqui na categoria de um dos surpreendidos. E eu vou dizer qual é a minha surpresa. A minha surpresa não é em relação ao sentimento em si, porque você tem que ser muito. Eu poderia usar uma expressão mais grosseira, mas serei mais elegante. Você tem que ser muito jovem, muito inexperiente, muito crente, muito neófito para se surpreender com o antissemitismo da esquerda. Novidade zero. O que ainda me surpreende é a disfarçatez. É o quanto essa gente se sente confortável para falar uma coisa dessa sem censura. Porque que eles pensam isso, a gente sabe, não é novidade. Do que eles são capazes, a gente sabe, não é novidade, né? O Marcelo colocou muito bem. E eu acho que esse sentimento que se fosse exclusivamente contra os judeus já seria absurdamente grave, ele é mais grave ainda porque, na verdade, é uma lógica que se aplica a uma situação, mas que pode ser usada para N outras. Porque basta que você identifique aquilo que você rotule como opressor, que aí a você tudo é permitido. Então, se a Ione Sanches, lá, dissidente cubana, ela vem para o Brasil e ela tem um discurso contrário ao regime cubano, logo ela é imperialista, logo ela é opressora, logo a gente pode usar até de violência para impedir que ela fale. E esse é o DNA dessa gente mesmo. Porque o DNA que forma o PT é o DNA de gente que aderiu à luta armada, que fez ações terroristas, que sequestrou, que inclusive executou e fuzilou colegas de luta do qual eventualmente desconfiavam da sua fidelidade à causa. Então, o que me assusta não é o que eles pensam, o que eles acham e o que eles são capazes de fazer. O que me assusta é a pouca censura de não ter nenhuma preocupação em esconder isso, de você ver o genuíno falar, não, vamos fazer boicote aos judeus. Cara, que então em 1930, sabe? É um negócio assim. Então, a minha surpresa tá nisso.
E, obviamente, né, na passada de pano generalizada, porque eu fico imaginando, se o Bolsonaro tivesse falado alguma coisa próxima a isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ia ser o Jornal Nacional Especial, do Bolsonaro. Os caras estão investigando o cara por incomodar as baleias, né? Tem um passeio que é pra você ir visitar a porra da baleia lá. Baleia vai lá tomar um sol, nadar lá de bruço e tal, boiar. Pô, vamos fazer um passeio pra ver lá a baleia. Diz que é legal ver a baleia. Aí, pô, então quer dizer, é um quadro caótico que vai desde do como a imprensa é tendenciosa na sua cobertura e na sua falta de censura, e até o ponto do descaramento dessa gente, porque esse negócio de reindustrialização nada mais é do que a reedição de uma transferência de renda absurda do público pro privado, né? E essa fala do genuíno se insere nesse mosaico de absurdos, de caos que vive o país hoje e dessa falta de censura que os caras não temem a nada. Eu acho Não, que o nosso caso é mais de vergonha alheia do que de surpresa. pode ser que seja isso. Eu, pelo menos, me sinto assim. Meu caso é mais de vergonha alheia do que surpresa. E Que você vê, surpresa eu não tô, e a mas prova, envergonhada sim. que a gente tem uma elite hoje comandando o país, da falta de temor e de censura, passa pelo nosso próximo tema, né? Que é a questão aí da manchete que deu no Financial Times, falando da decisão do Toffoli contra a Transparência Internacional, que já tinha sido alvo de comentários críticos do Gilmar Mendes em passagem pelo Brasil. Né? Em passagem pelo Brasil, o ministro Gilmar Mendes disse: "Pô, esse negócio de sensação de corrupção não é bem assim." Não, é assim sim. Porque se a sensação é maior, isso vai influenciar num monte de coisa, inclusive na propensão de se investir num país onde você tem uma sensação de que a corrupção é reinante. E eu finalmente encontrei um nome para o regime que a gente vive hoje, né? Porque a gente não vive numa democracia, a gente não vive numa ditadura como era a ditadura militar, mas a gente vive numa corruptocracia. É esse o regime que governa o Brasil hoje, corruptocracia. Né? Então, esse é o nosso próximo tema. Oxalá, deu lá no Financial Times que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Há um tempo atrás, o pessoal estava preocupado a gente ser par internacional. Agora, o Financial Times saiu comentando uma decisão da monocrática de um ministro da Suprema Corte. Parece que não é tão importante assim? Daqui a pouco vai ser na Economist, é outro símbolo da besta, né? Quando interessa. Sim, claro. Então, a coisa realmente perdeu-se o pudor de tudo. Não tem mais limite, não tem mais freio. É isso. O Brasil voltou, como diz o Vitor. O Brasil voltou. É isso aí. Perfeito. É É isso isso mesmo. aí. Eu acho que o Toffoli deveria, inclusive, exigir explicações no Financial Times. Né? Dá 48 horas para os caras darem explicações, onde já se viu. Eu acho, eu acho. Ficar Onde já se viu escrevendo isso? essas coisas. A, Financiados por a percepção, notícia plantada de algum fascista. essa coisa da. E eu acho que o Gilmar tem razão, porque uma coisa é a percepção, outra coisa é a realidade. A realidade é muito pior que a percepção, a gente não tem ideia. Concordo Nossa plenamente. percepção ela é limitada. E vou A além. realidade é muito pior. E vou além. Tanto eu concordo com você que eu acho que o que a Lava Jato trouxe à tona é uma pontinha de nada. Pontinha de nada. Por exemplo, nessa questão da Lava Jato, na época, ninguém investigou, por exemplo, não lembro, acompanhei bastante as compras internacionais. Põe aí, X milhões de importações de barris versus alguns centes por barril, quanto que você consegue ter no final? Isso ninguém nunca falou, né? E se a gente viu Abreu e Lima, se a gente viu Passadina, se a gente viu Sete Brasil, né? Então eu concordo plenamente com você. O ministro está correto. Essa sensação é equivocada. A situação é muito pior. E veja só, estamos sequestrados, não temos a quem recorrer. E os caras estão nadando de braçada. Tanto é que a briga que está acontecendo agora, é, que vai ser o tema da nossa próxima pauta, é exatamente isso, a divisão do bolo, né? Vamos roubar o banco? Vamos. Mas na hora que chega lá para dividir o bolo é que os caras se matam, né? E você, Nora, o que achou dessa decisão aí do Toffoli? Que eu acho que coloca o Brasil assim sob os holofotes do mundo como um lugar que prende, que caça juízes, promotores,
a ONG que combate a corrupção e libera o presidente líder do esquema criminoso. Não, é surreal, porque inclusive eles estão acusando a Transparência Internacional de ficar com o dinheiro, sendo que no relatório que eles fizeram, eles diziam justamente, não fiquem com o dinheiro. Então, assim, não, é uma coisa assim, surreal, e parece, sabe o quê? Briga de crianças, assim, não, eu não gosto, então eu pego a bola e levo embora. Eu não sei, eu tenho uma irmã que tem 1 ano a menos do que eu, somos só nós duas. Minha mãe falava assim, eu não quero saber, vocês se virem, sabe? Não, você se vira e vocês se entendam entre vocês. Não tem que vir alguém de fora, sabe? E fazer assim, e entrar no meio dessa história. Cada vez que você tem uma interferência assim, a transparência internacional não tem que ser instada pela Corte Suprema de um país que deveria apenas ver o que é constitucional e o que não é, a se explicar por uma coisa instada por um partido político porque não gostou da crítica. E justamente por uma coincidência incrível, quem faz isso é o ministro que foi citado nominalmente. Gente, impressionante E instado isso. pelo Rui Falcão, né? Presidente do PT. Tá tudo em Do casa, PT, né? que coisa, né? Quanta Tudo em casa. coincidência. E pensar que esse Quanta pessoal coincidência. voltou para defender a democracia. E detalhe, né? Essa denúncia, esse questionamento, algo requentado, porque em 2020 já havia Já foi sido feita uma provado, narrativa de que a claro. transparência tinha tido acesso a recursos, quando na verdade o que Não ela teve. fez foi dar uma consultoria por conta da sua experiência internacional em Não, e na relação aos consultoria recursos dizia recuperados. para não ficar com o dinheiro, justamente. Então, aí o que que o PT deveria ter feito? Deveria ter acionado na justiça comum, se tinha provas para tanto, a transparência internacional. E ponto. Eles que se entendam na justiça comum. Não A tem sensação nada que que dá é ver que com foi um esse. recado, né? Ó, tomem Claro, cuidado com quem vocês estão mexendo, né? Seguindo aquela exatamente. máxima, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Exatamente. Então, assim, não gostei do jogo, vou levar a bola embora. É, e realmente, assim, eu me sinto como cidadão, assim, sequestrado. Porque eu não consigo imaginar, e aí talvez a gente fale no próximo tema, eu não sei se o Vitor ainda quer complementar alguma coisa em relação a essa decisão do Toffoli, mas porque eu fico pensando assim, né? Num momento como esse, se nós tivéssemos uma plenitude democrática, os poderes, né, deveriam funcionar como peso e contrapeso, mas hoje a gente vê aí uma simbiose, né, quase promíscua entre executivo e judiciário, e um Congresso inoperante, apesar que a gente vai falar disso no próximo tema. Pode falar, Nora. Posso falar uma coisinha só? Justamente falando esse negócio de como funcionam os poderes, na semana retrasada, na Argentina, acho que foi o Paulo Obreiro, se não me engano, que tinha entrado com uma liminar no final do ano contra o Milei por causa das cláusulas trabalhistas lá no DNU dele. Tá? Eles entraram com uma liminar querendo a suspensão imediata disso tudo. Bom, o que que a juíza, aliás, a decisão dela foi bárbara. Foi faz umas 2 ou 3 semanas que ela proferiu a sentença. Primeiro que ela só deu ganho de causa para 5 pontos, ela não indeferiu o todo o pacote que eles queriam, mas ela começou dizendo o seguinte, que isso era uma interferência indevida de um poder no outro, porque isso estava com o Congresso, que o Congresso é que tem que legislar sobre isso, que o judiciário não tem nada que se meter nisso. A sentença da juíza é um espetáculo, tá? Ela era totalmente contra Foi isso. aposentada, juiz. Não, não, Ou é, ela está se fosse forte. no Brasil, daqui uns meses ela é exilada política nos Estados Unidos. Nós já temos o caso da Exatamente. juíza Não, está lá Ludmilla, né? É, firme e forte. Firme e forte. Inclusive dizendo isso que era um absurdo isso ter sido feito na forma de uma liminar, porque não havia a menor urgência nisso, tá? E que isso era uma questão do legislativo, que cabia ao legislativo legislar sobre isso, e que, aliás, ele já estava fazendo isso. Então, que ela deu liminarmente sentença em relação a 5 pontos. Eu estou resumindo muito, tá? Mas é um espetáculo como ainda há, em alguns lugares do mundo,
pessoas que entendem isso e que, ao invés dela querer brilhar e querer fazer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, isso não cabe a mim, não cabe ao nosso poder, o legislativo tem que fazer isso e devolveu. É, Adorei. a E juíza aí, tá Dalon? certa, né? Compete ao legislativo legislar, a não ser que se esteja no Brasil, né? Que aí compete ao É. judiciário legislar. E aí, Vitor? É isso mesmo, né? Estamos sequestrados, não temos a É quem isso, recorrer e é isso. recado dado, né? Aos Sequestrados, amigos tudo, aos inimigos se- a lei. sequestrados, digo mais, por tempo indeterminado, porque essa turma que entrou aí vai longe, né? Então pode mudar o governo depois, o STF não muda. E o Senado, obviamente, sempre subserviente, não faz nada, sempre ensaiam, né? Ensaiam uma rosnada um pouquinho Então eu vou começar com mais. você. Começamos a nova legislatura agora de 2024, essa semana, aliás, atrasado, porque a data constitucional seria na sexta-feira, mas, pô, também, né? Começar uma legislatura em Começou na sexta. na sexta é sacanagem, né, pô? Também estamos no Brasil, calma. Tem uma Constituição, mas também não precisa levar tão ao pé da letra. É Constituição, mas não é Constituição assim mesmo. É Constituição. E o Lira e o Pacheco, cada um no seu tom, o Lira um pouco mais visceral e o Pacheco um pouco mais mineiramente. Parece que deram um gritinho de independência ali, que os poderes não vão se submeter. O Pacheco falando que faz parte da pauta do Senado limitar as decisões monocráticas do STF. O Lira dizendo que os deputados e a Câmara não são meros carimbadores do orçamento, que o orçamento não é do governo, é do Brasil. E aí? É só uma rosnada para dar uma mordidinha a mais? Ou tem alguma coisa dentro das calças aí desses caras que Não, talvez que ali eles lembraram e tá incomodando um pouquinho eles? não, ele está fazendo uma negociação, toma lá da cá, usual. É só um joguinho de cena. É uma rosnada E para pegar assim, um pedacinho maior do osso. o Pacheco é rosnada. Meu Deus, Pacheco vai fazer alguma coisa? Esquece. O Senado, porque o Lira, na verdade, não tem interferência em relação ao STF, né? O STF, o balanço, o freio do STF, quem poderia contê-lo é o Senado. O Senado não vai fazer nada, absolutamente nada. Esquece, esquece. Assim, já foi, entendeu? Zero Eu sei esperança. que você é um otimista, né, por natureza. Eu lembro né, das suas teses, da Que a gente tá vamos melhorando, né? caminhar, né? A gente está Quem melhorando, tem sabe que que eu olhar acreditei, hein? Não, tem não, que olhar não. numa Do janela de tempo filme. mais ampla e tal. Não, nós estamos regredindo décadas. Verdade. É isso que está acontecendo. Queria tanto poder discordar de você, mas não tenho como. É, putz, é um desgosto. É, um retrocesso inimaginável. E aí, Xará, você acha que foi só uma rosnadinha aí pra tentar uma jogada pra torcida? Porque eu fiquei com a sensação, o Vitor falou bem, que assim, o Lira mandou um recado pro executivo e o Pacheco mandou um recado pro judiciário. Mas isso aí é só uma retórica ou por trás dessas palavras existe mesmo uma vontade política de colocar um freio no governo e um freio no judiciário? Você apostaria nisso ou nem uma moedinha? Assim, já o ano de 2023 não foi bom para o governo, já não foi bom para o governo, Sim, é né? Vamos tirar o verdade. STF, né? Porque o STF é um poder, se autogoverna, tá lá. O STF é mais complicado, né? Não é Sim. eleito, enfim, focando só no executivo. Ali temos que Já apostar não foi mais um ano nos atos bom, de Deus, né? né? Ali é exato, isso, perfeito. Já não foi ano bom, né? O Lula conseguiu pouca coisa. Fez a reforma tributária, que na verdade era uma agenda do próprio Congresso, né? O Congresso já estava discutindo isso há muito tempo, já no governo Temer, já no Bolsonaro, enfim. Foi É um ok, tema que já uma vinha vitória. amadurecendo há muito tempo, né? Mas assim, o resto, ele perdeu muita coisa, né? Não foi difícil o ano. Então, na verdade, o Lira, assim, claramente ele está descontente, né, com a interlocução. O Padilha é enfim, um inútil na interlocução, né?
E aí, Xará, você foi de uma a questão. contundência agora, assim, muito precisa. Mas, a ameaça, na verdade, continua a mesma coisa, que para o governo é ruim, né? Porque o Haddad, ele levou com a barriga esse ano de 2023, prometendo 2024. Aí 2024 não vai entregar. O mercado já não acredita muito, tal, mas, putz, uma hora tem que aparecer alguma coisa, né? Ele tem que entregar alguma coisa, tem que entregar pelo menos aumento de arrecadação, e tá difícil, né? Tá difícil. Então, aí vai para 2025, aí ele vai entregar em 2026, ano de eleição, putz, difícil também, né? É verdade. Vai piorar, vai piorar. Então, É não é quatro que anos reduzidos ao segundo semestre de 24 e primeiro semestre de 25. e depois começa, né, o game. Eu não sei, é, não é que está ameaçando, ele já colocou eles, né, mais o Lira, né, já claramente, e também assim, não é tanto Lira, eu acho que o Congresso, a gente viu isso, né, o Congresso ele tem um perfil de centro-direita, quando teve a eleição, né, do Congresso, se fez essa análise, né, pô, esse Congresso tem perfil de centro-direita, é difícil para um As governo de pautas esquerda econômicas vão até formar. avançar, mas outras não. Outras não, de costumes, de não sei o que e tal. Isso não avança, mas nem a pau. Você vê o PL das fake news. Mesmo, e isso é interessante, mesmo Arthur Lira empurrando. Arthur Lira empurrou. Esse, quando a PF, né, a PF acabou o inquérito e diz que as big techs influenciaram e tal, quem pediu o inquérito foi o Arthur Lira, não foi o governo. Então, mesmo Arthur Lira empurrando, não passou. Então, assim, o perfil do Congresso é ruim, o Arthur Lira claramente está jogando com isso para obter mais espaço, Ruim para o com a governo, né? interlocução Ruim para o governo. ruim para o governo, bom para o Brasil, né? E aí, esses recadinhos são isso, né? Essa Mas eu, dificuldade que o governo vai continuar eu tendo. acho que até a gente conversava, né? A gente conversou sobre esse assunto especificamente, logo depois da eleição do Lula, né? Que a turma estava empolvorosa, que o amor venceu e tudo mais, mas, tipo, era muito notório de que o Congresso tinha um perfil mais conservador, mais centro-direita. Não teria vida fácil que 20 anos depois do Lula 1, o mundo mudou e o pêndulo do poder estava. Já vivemos num semi-parlamentarismo. Então, assim, isso está se materializando. Então, não é simples. O cara pode aprovar as coisas que são meio que consensadas, né? Ninguém vai discutir que precisa de uma reforma tributária. Então, assim, isso vai fluir. Mas no momento em que ele começa a querer cortar marco de saneamento, tirar a independência do Bacen, essas coisas não passam. Isso aí não passa. Exato, Assim, essa exato. pauta, essa pauta de retrocesso, aquela essas ideias de Marco de Jerico, saneamento, né? Revisão do marco de saneamento. isso aí não passa. Isso aí, assim, felizmente existe esse desbalanceamento que acaba fazendo uma contenção dos estragos, né? No fundo, é uma contenção dos E estragos. Poderia você, estar Nora? muito pior. E você, Agora, ele Nora? tem, Hum. desculpa, só para complementar, ele está de mãozinha dada com o STF, esperando que o STF lhe dê uma mão na parte da arrecadação, né? Essa é a esperança. Assim, faz a reoneração aí, STF, para mim, por favor, da Folha, Mas porque não tem vai passar no projeto Congresso, exatamente, isso que eu ia falar. No Congresso não tá? basta, né? Isso no Congresso não passa, vão derrubar o veto. A reoneração vai passar no STF Mas será que aí e a gente outras não vai coisas. chegar num impasse institucional? Porque é uma matéria votada pelo Congresso e o STF vai estar contrariando com a sua decisão ao Congresso? Para mim, para mim, isso que o Toffoli está fazendo é um teste. Em É relação um à teste questão da para ver transparência? isso. O que Tá o Toffoli tirando a está fazendo agora temperatura. tá tirando a temperatura da sociedade. Até onde. Então, é isso que. Até onde vamos? Putz, Porque se você passar isso, cara, sério, vamos reonerar aí. Aí vão o quê? O Arthur Lira vai baixar as calças e pisar em cima? O que ele vai fazer? Quem fala Nora, por último é o STF.
Me diga uma Hum. coisa, como é que você viu esses recados aí do Lira e do Pacheco? É mais retórica, é mais para cacifar aí o Então, pedaço da mordida, ou de fato nós estamos caminhando aí para um quadro de enfrentamento institucional aí? então, eu vejo o recado de um lado para o outro. O Lira também não foi na posse do Flávio Dino, se não me engano, e não foi na posse do. E teve uma, inclusive, que ele estava com o Bolsonaro, ainda fez questão de falar que estava com o Bolsonaro, né? Não me lembro na posse de Hum. quem que foi agora. Ele fez questão de Ricardo falar. Lewandowski? Eu acho que foi. Do Lewandowski no Ministério da. E ainda fez questão de falar que estava, acho que em Angra com. Então, assim, fica esgrimindo alguma coisa para o outro, né? Então, eu acho que aí tem. Tá todo mundo tirando a temperatura, vendo até onde vai, sabe? Tá vendo, assim, até onde pode esticar a corda. Até Agora, onde o dedinho pode ir na tomada, né? então, eu não ia falar na tomada, mas tudo bem. Enfim, Momentos você foi. antológicos do Uhum. defunto. Até Então, onde, até onde aguenta o cutuco? ah, então, Nosso, então, nosso, nosso ouvinte, olha isso, é isso que é, você tem aqui. É isso aí. então, Fale para o então, seu amiguinho, mostre para sua esposa, para o seu ah, irmão, tragam eles para a nossa momento, comunidade. Em breve momentos chegaremos a 10 pessoas, urológicos, contando com os quatro aqui da mesa. momentos urológicos, né? Então, eu acho assim, a avaliação é um pouco essa. Gente, desculpem, não, mas é que Ah, mas tratando de Brasil, é isso mesmo. Ainda é vai a minha chegar o dia indignação. que. Gente, até esta criatura fina que está aqui se indigna a esse ponto, tá? Mas eu acho que assim, tá todo mundo vendo até onde vai, sabe? Não sei o que que vai, quem vai chiar primeiro, eu não sei, porque inclusive assim, um vai de um lado, o outro vai do outro, sabe? Não sei. Honora, você não está Hum. sozinha na sua observação urológica, porque eu costumo dizer aqui no trabalho que chegará o dia que vai um fiscal do governo na sua casa, crau em você e ainda vai deixar um DARF para você pagar. Entendeu? Nós não estamos longe disso. Então é por aí mesmo. Bom, para encerrar, né, cerejinha do bolo de hoje, né? O Bolsonaro não se notabilizou por falas assim de grande estadista, né, ao longo do seu governo, em particular durante a pandemia, né? A gente lembra de coisas como, por exemplo, não sou coveiro e daí, coisa do tipo. Então, muita gente deixou de votar no Bolsonaro, né, e fez um voto anti-Bolsonaro votando no Lula, porque é verdade, afinal de contas, né, com toda a sua bagagem, o Lula tem uma estirpe de estadista, né, um grande estadista aí, e um homem que assim muito comedido nas suas palavras, sempre pensa no que vai falar. E esses dias, numa visita à Volkswagen, ele fez considerações sobre a presença de uma moça negra que estava no palco, dizendo que se tinha um negro lá, né, devia ser por causa de uma batucada. Quando na verdade a moça estava ali para receber um prêmio indicado ali pela sua excelência no seu campo de atuação. Se, é, tem alguém que possa colocar um freio no Lula, ou o que mais a gente pode esperar dele? Tipo, assim, dá para esperar barbaridades maiores do que essa? Essa é a primeira pergunta que eu Dá, faço para os dá, sim. amiguinhos. Então já vou passar para o Vitor, que já disse que dá. E o quão assustador é para você, se é que é, a repercussão disso na imprensa? Porque, por exemplo, eu vi aquela Eliane Cantanhede dizendo o seguinte: ah, e o Lula fazendo uma gracinha, um deslize. Porque Não isso é na uma boca do, gafe só. isso na boca do Bolsonaro seria, olha como ele é racista, preconceituoso, né? Falariam de preconceito estrutural, de estereótipos e tal. Já no caso do Lula, não, foi um gracejo. Então, assim, primeiro, a gente pode esperar que pode a qualquer momento vir coisa pior. E como é que é esse contorcionismo aí para transformar uma fala tão racista quanto essa em algo bonitinho, ou uma gracinha, ou um deslize? Para vir coisa pior, só deixar o Lula com o microfone na mão e dar o tempo determinado. Só Virar, esperar. só esperar. Dá o microfone, deixa ele falar de improviso e vem. Ele é um produtor industrial de declarações absurdas, né?
até piores que as do Bolsonaro, que se restringiam muito a essa coisa de costumes. Ele fala besteira em todos os cantos. E aí agora, essa fala, obviamente, extremamente infeliz e tal, só para variar, é uma gafe, né? Coitado, uma gafe. Mas eu ouvi de petistas e seguidores incondicionais do Divino de que ele está com a inteligência à frente da média da população. Ele estava lá demonstrando propositalmente o que é o racismo estrutural, explicando para o Brasil. Sério? Sério, Sério que sério. teve esse Essa é tipo de uma maneira raciocínio? sofisticada de dizer, olha, tá vendo? Ele É um colocou xadrez todo o raciocínio 8D desse. lógico para explicar para o brasileiro o que é o racismo estrutural. Ele colocou na prática, né? Assim como ele fez com a Colocou na Manu prática. no dia que foi preso, né? Que ela estava lá no palco, talvez já um pouco, como eu poderia dizer? Alto. Alterado Isso etilicamente. exatamente, é com nível etílico um pouco alto, que ele disse que aquela moça era bonitinha, né? Ela é tão bonitinha aqui e É tal. isso. Mas assim, Mas ele agora, pode. óbvio que se você. Ele pode tudo. É impressionante. Se você visualiza o que seria, né? Fosse o Bolsonaro o declarante, né? Já teria sido chamado pelo STF para dar explicações. Teríamos documentários da Globo sobre racismo estrutural, 30 minutos no Jornal Nacional sobre a declaração do Bolsonaro, Antes de. depoimentos de personagens revoltadíssimos com a declaração. Você é um deus da Cuba. Mas o Lula pode tudo. Tem carta de ganhou um voucher para falar besteira e para cometer as maiores barbaridades sob o mantra de que é apenas uma gafe. É Eu estou duro, né? inclusive consultando o site aqui, para antes de passar para o Marcelo e para a Nora, a fala do Lula textualmente foi a seguinte: essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que é que essa moça faz aqui sentada? O que é que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora? Ela vai cantar? Aí eu perguntei, não, não vai ter música, então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é, disse Lula ao segurar as mãos da mulher. E continuou. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Porque uma negra que tá lá, se ela não tá lá para cantar, para batucar, ela só pode estar lá porque ela é namorada de alguém. Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem. Ela já foi o ano que vem, mas como é premiação do PT, talvez ele já soubesse o resultado. Essa moça foi premiada o ano que vem com a mais importante aprendiz desta empresa e ganhou o prêmio na Alemanha. Ou seja, de todas as possibilidades que o Lula poderia ter, a última coisa que ela pensou daquela moça que estava ali, que ela tivesse ali para ser premiada por um mérito dela, né? Então que poderia ser qualquer coisa, cabrocha do Sargentelli, qualquer coisa, pagodeira, talvez jogadora de futebol. Só faltou ele ter tempo lá para falar mais coisas. Então, quer dizer, notoriamente rotulando uma pessoa pela cor dela e que nome que a gente dá para isso, né? E aí, Xará, a gente pode esperar? Você também acha que, como o Vitor, que é só dar o microfone e deixar ele falar que vem mais por aí? Uma vez eu escrevi, mais de uma vez, que a torneirinha das asneiras, né? A Emília, a tia Benta chamava a Emília de torneirinha de asneiras. É a torneirinha de asneiras. O cara, de fato, Torneirinha que é você quer só dizer colocar um tipo um hidrante, microfone. né? Uma mangueira Nossa, daquelas do bombeiro, né? É uma hidrelétrica, né? é impressionante. Agora, sem espanto nenhum, o cara está do lado certo da história. Quem está do lado certo da história tem todas as licenças poéticas Pra falar o que bem entender. para falar o que bem entender. E sempre vai ter alguém defendendo. Sempre, não tem dúvida. É que nem o Zé de Abreu, quando cuspiu lá, tal, ele tuita assim: quem me conhece sabe que eu não sou capaz de odiar alguém. Quem me conhece, então, quem me conhece sabe. Quem conhece o Lula sabe que ele não é racista. É Então isso ele aí. pode falar o que ele quiser, porque ele não é racista. Ponto. Agora, Você que quem acredite conhece o nisso. Bolsonaro sabe que ele é racista. Então pode falar o que ele quiser,
porque ele sempre vai ser racista. O que define o racismo da pessoa não é o que ela faz, é o que ela é, E não em que é, ponto do exatamente. espectro político que ela está. Não é o Ponto. que, é o Está do quem, lado, né? tá do seu lado certo ou do lado errado da história. Nora, nós estamos caminhando aqui quase que por uma unanimidade, porque eu também acho que do Lula a gente pode esperar qualquer coisa, até porque, pensa Sim. comigo, o cara deitou e rolou, liderou um esquema em que ele pagava mesada para deputado, em que a Petrobras, assim como outras empresas, foram fonte de desvio de recurso público, teve as suas campanhas financiadas por laranjas com contas offshore no exterior, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Foi o João Santana, foi o Duda Mendonça, em declarações oficiais, existem vídeos na internet, né? Então, assim, uma profusão de material, o cara foi preso e uma vez solto ele está no cargo mais importante do país. Então eu tenho a sensação que o Lula tem uma sensação de onipotência, onipresença, que assim, deu na cabeça dele, ele fala, então concordo com o Vitor e com o Marcelo que é só esperar. Você também acha que é só esperar que vem mais Tenho por aí? certeza, tenho certeza. E naquele dia, eu, por coincidência, eu fiquei vendo televisão o dia inteiro, estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Eu escutei todos os discursos dele. Ele estava assim, ele num palco com o microfone aberto, nossa, ele se acha. E ele continua achando que ele está na época dos sindicatos metalúrgicos, que tem uma multidão escutando o que ele fala e que o que ele diz é relevante. Então, assim, é um trem desgovernado ladeira abaixo, sabe? Ó, Sem nessa freios. nessa matéria que eu tô aqui tá muito bacaninha porque tá assim, gafes e frases controversas de Lula. Então tem algumas aqui, por exemplo, a decisão da guerra foi tomada pelos dois países em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. É preciso que você saiba que a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, não, lá tem democracia demais, como É ele uma, é diz, uma, certo? é uma, é uma percepção, é uma É percepção. uma percepção. Não tem lastro na razão. O conceito de democracia é relativo para você e para mim, questionado se na Venezuela tinha democracia. Eu só tô com medo que eu comecei a ler sem saber quantas gafes são e talvez não Manda, dá manda tempo até essa, amanhã. manda essa, manda isso aí para nós. Vou Quero mandar usar esse, esse negócio. vou mandar esse link aqui para os amigos e não vou seguir porque eu tenho medo, porque não está numerado aqui, talvez tenha uns 832 e a gente está chegando aqui à reta final do nosso encontro. Já falamos sobre os temas da pauta e agora nós chegamos naquele momento maravilhoso, falamos das nossas bolas dentro, fora, tem chance aí de ter uma unanimidade hoje, né? Tanto de bola dentro como bola fora. Bola dentro na expectativa do reconhecimento alheio. Vamos ver. Mas bola fora, talvez a gente tenha mais uma unanimidade. E as dicas? Então, como eu sou um cavalheiro, né? Nora, por gentileza, qual é a sua bola dentro, qual é a sua bola fora e qual é a sua dica? Vou ser um pouquinho original. Bola dentro, eu vou dar para o Milei. Gente, parece que eu estou defendendo o cara o tempo inteiro, mas eu estou com esperança nele. Não, pelo fato dele ter deixado outras pessoas negociarem o pacote dele. Eu acho que é um mérito você reconhecer suas deficiências. Então, ele está deixando outras pessoas negociarem o pacote dele. Ele foi para Israel, do Israel ele vai para o Vaticano, tá? Aliás, ele anunciou que ele quer transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Essa não sei se é tão bola dentro, mas enfim. Bola fora para o meu time. Gente, tudo bem. Quando o time quer derrubar o técnico, ele consegue, mas esse jogo foi de matar. Vocês ficaram com a Realmente sensação matou. que os caras entregaram o jogo? Eu tava olhando os 3 gols que o Corinthians tomou, eu achei esquisito, hein? Ah, queriam derrubar o Eu Mano achei Menezes, esquisito, hein? derrubaram tudo. Não, os caras já Depois vêm vocês vejam queimados, os assim. gols. Eu acho Esquisitos um os horror gols. o jogo inteiro. Não, o time estava querendo, tem alguma outra coisa ali por trás, tudo. Mas conseguiram derrubar e espero que agora E joguem o Mano direito. já falou que não abre mão da multa, né? Tem Tudo uma graninha bem. aí pra cair na conta. Querem Não, mandar embora? Beleza. foi horrível. E qual Então, é a bola bola fora, para lá de Nora? fora. Então, o O Corinthians é Corinthians, a você bola perguntou fora. o E tem time, alguma dica? tá? E dica uma série alemã, austro-alemã, que eu estou gostando muito. Eu comecei a ver a segunda temporada agora, chama Pagan Pick, tá? Em alemão chama Der Pass, o passo, a passagem. É uma série de policial, tá? Se passa nos picos, na fronteira entre Áustria e Alemanha,
tá? Investigação policial muito interessante e me fez descobrir um cantor austríaco de austropop, tá? Tudo bem, vamos ser um A pouco Nora tem dicas condescendentes, incríveis, né, cara? mas o cara chama Wolfgang Andros. Tem umas músicas bem legais, considerando que é austropop, tá? Então eu vou fazer o seguinte, Enfim, Nora, mas vale a pena. depois você passa a grafia correta da dica Passo, e passo. eu coloco na descrição do vídeo, porque vai que alguém assistiu e quer pesquisar, não vai conseguir nunca, né? Então você coloca que eu Vou coloco na colocar. descrição. Bem legal. Tem 3 temporadas, agora eu comecei a segunda, e inclusive os personagens principais, o principal é um cara que é horroroso de se ver, nojento, mas tá maravilhoso, tá? Um cara ceboso, enfim, mas tá ótimo. Vale muito a pena. Bom, e você, Xará, qual que é a sua bola dentro, qual é a sua bola fora e sua dica? Antes eu falo de dar bola dentro, bola fora, acabou de sair a notícia, o PGR entrou no STF contestando a decisão do Toffoli. Acordaram ele estava lá de pijama e tal. Falei, caramba, meu, eu preciso fazer alguma coisa, acho, né? Talvez. A decisão Impressionante. sobre a Bom, enfim, transparência? sobre a transparência, É o fim do na mundo, verdade, porque não, sobre a anulação do pagamento das multas, puxa tanto da vida, JF quanto do coisa. Nossa, aquela lá de trás. Do- meu Deus isso. do céu, né? Bom, Ah, enfim. Mas diga aí, realmente, Xará. assim, bom, vamos lá, bola fora, circulou hoje, a gente acabou não comentando, uma nota do Ministério dos Direitos Humanos criticando a Confederação Israelita por ter entrado com um processo contra o Breno Altman por antissemitismo, por racismo, né, no caso. Nossa, como esse cara é nojento, meu. Olha só, impressionante, porque, bom, primeiro, o que tem o Ministério dos Direitos Humanos, qual é o papel do Ministério dos Direitos Humanos de se posicionar numa querela privada, né? Que é o cara falou uma coisa, o outro não gostou, entrou na justiça e os dois estão brigando. É isso. Aliás, a justiça existe para isso, né? Pois é. Não apoiamos a tentativa de censura a Breno Altman, o governo brasileiro, é Ministério dos Direitos Humanos. É uma coisa impressionante. Realmente, eu estou começando a ficar com medo. Porque Não se precisa ir o longe, né? governo brasileiro se posiciona dessa maneira, Xará, não o que precisa ir mais? longe. Nós vimos em Arraial da Ajuda uma mulher destruindo uma loja, né, de uma comerciante judia, Sim, daqui a pouco né? vai E começar. aí o ministro, quando foi falar, disse, não, nós não podemos apoiar o antissemitismo, né? A gente não pode justificar por conta do genocídio que está tendo na Palestina. Então você percebe que o cara não Exato, consegue criticar aquele ato de antissemitismo sem relativizar. em O que si. denota, né, o próprio antissemitismo dele, né? Porque ele, qual que eu acho que tinha que ser a nota? O antissemitismo é algo inaceitável. Uma pessoa invadir uma propriedade privada, um estabelecimento comercial e destruir aquele estabelecimento comercial com as próprias mãos, num ato de fúria, transbordando o ódio, é algo que deve ser repreendido, ponto. Mas você vê a necessidade de relativizar. O nosso governo é isso aí mesmo, Xará. Bom, então a bola fora Bola fora para o nosso ministro do nosso dos direitos direitos humanos. dos manos, né? É dos É isso. direitos dos manos. Dos manos. Alguma dica, Xará? Tem a bola dentro. Eu estava aqui com uma bola dentro. O que, que era Pô, mesmo? bola dentro é tão raro, que bom. Mas eu acho que chutei para fora essa bola dentro, viu? Se Porque eu lembrar, durante a não. minha fala e do Vitor, você volta aqui. E aí, Vitão? É a vitória do Bukele, né? No El Ah, Salvador. Pô, então, de lavada. então Impressionante. mas Eu não gosto dele, acho o cara autoritário, antidemocrático, que, enfim, porque El Salvador era muito democrático antes dele, né? sim, sem Aí ele dúvida. Era um chegou, poço de acabou a democracia. democracia em El Salvador. Assim, Exatamente. puta, assim, um país Oitenta muito por cento, democrático. 80% da população que é o Mas cara, eu ele, gosto, a população vivia sequestrada pela marginalidade.
O cara teve a vontade política de colocar todo mundo encarcerado, mas, enfim, está Pois ruim. é. Enfim. Bom é deixar a moçadinha aí solta, né? Aliás, né? Nada mais simbólico o nosso ministro Dino, né? Saindo do Ministério da Justiça e para o STF. E aí, ministro, vamos combater a criminalidade, vamos diminuir a violência no país, vamos fazer valer a lei? Não. Vamos dar uma aliviada para a moçada que tá roubando aí esse pouquinho. Para que É prender? isso. É Pequenos isso. furtos, né? Um celular, É, isso aí, pô, isso é bobagem. celularzinho ali, tirinho É. na cabeça aqui, não é muita coisa. E aí, Vitor, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e a sua dica? Bola dentro do goleiro Rafael, né? Pegou 2 pênaltis, fez o São Paulo ganhar esse jogo, né? É, Essa fez aquilo que Supercopa. para É um jogo, né? fez aquilo para aquilo que ele é pago, né? Aqui, Bom goleiro. infel... Não, Não, ele não, não não, tem não. obrigação de salvar, não, me Não, desculpa. não tem exatamente de pegar pênalti. Ah, fez Não, o o papel de goleiro não tem goleiro. obrigação de É, pegar 2 pênaltis de quatro. mas não é. Nenhum. O O que que atacante tem acontece? obrigação. O que acontece? É É. simples. O Clark Kent, meu, quando, né, colocou a roupa do Superman, o cara sai voando. É a mesma coisa o goleiro. O cara meteu aquele faz um trabalho de musculação para Bom, fortalecer tá a bom, tá coluna, bom. né? Puta, Vitor, você também é foda. Mas É. vamos lá, Não, beleza. não, mas assim, porque o São Paulo foi muito inferior no jogo. Então, assim, se valeu de pênalti para ganhar no pênalti com o personagem Rafael. E, tipo, se fosse uma luta Personagem de do jogo. boxe, se fosse uma luta de boxe, tinha ganho por nocaute. Apanhou a luta inteira, você entrou cruzado no queixo, ganhou a luta. A taça tá lá no Morumbi. Não vem com essa conversinha mole, não. Beleza, qual que é a sua Eu bola acho que o fora? Rafael se Hum. tornará maior que o Rogério Ceni para São Paulo. Não. Já igualou um título inédito, já tem. Aliás, Foi esses dias para foi conta Natal, dele. né? Esses dias foi Natal. Nós comemoramos o nascimento do menino Rogério, né? A bola fora pro Toffoli, né? Óbvio. Sempre bom citar, né? Porque o Sim, cara realmente não podemos afronta perder o todo mundo. hábito. É, é uma vergonha atrás da outra. E a dica? Eu não tenho uma, eu tenho uma antidica. Uma antidica é sempre uma dica. É, Não não vejam, assistam. não assistam. Fala aí. Griselda. Não assistam Griselda. Não assistam Griselda. Não assistam. Tá lá muito chamativo e não sei o quê. Tem a Carmen Vergara, né? Que é um Sofia Vergara, chamariz. né? Não, Sofia Vergara. Não gostei. Tava esperando alguma coisa ao estilo Narcos. Não, não, Esquece. muito passagem de tempo muito rápida. Tentaram construir lá uma história que Não assistam. tem até. Não assistam. Então a Tão dica simples é, quanto isso. Não vê, não percam seu tempo. tá certo. Bom, eu vou começar pelas bolas fora, né? É, que na verdade assim, eu vou dar uma bola dentro e uma bola fora pro Lula. A bola fora pro Lula é pelo teor da fala dele, né? Absurda, né? É, racista, mas que tem um lado positivo. Mostrar quem ele é e fazer com que as pessoas que o defendem de forma fanática pratiquem um contorcionismo divertido de se ver para justificar. Então, ao mesmo tempo, bola dentro e bola fora. A outra bola fora, para a decisão monocrática do ministro Toffoli, não somente em relação às multas, mas também em relação à transparência internacional. E complemento que eu concordo com o Marcelo, eu acho que eles vão testando até onde a gente pode ir, até onde aonde que vai ter aqui uma fadiga e vai ter um estalo. Porque assim, mesmo um país de gado como a gente, né, deve ter algum tipo de limite em algum momento para alguma coisa, porque não é possível, né, cara? Anular multas de empresas que fizeram acordo de leniência, que reconheceram, né, a sua culpabilidade é o fim do mundo, né? Daqui a pouco, pô, a gente vai ver devolver dinheiro pro Palocci, pro Eduardo Cunha. Eu fico pensando o que que vai ficar faltando. Bom, essas são as bolas fora. A bola dentro pro pro presidente salvadorenho Bukele, mas não é pela vitória, mas pela resposta que ele deu em relação ao combate à criminalidade, né? Que ele foi perguntado, acho que por uma jornalista brasileira, e ele disse que nas conversas que ele teve com o Lula, isso não foi nunca um tema que foi abordado e que talvez por conta disso no Brasil se trate de outra forma. E ele disse que o grande incômodo que El Salvador propõe ao mundo, que é obviamente considerado que se trata de um país pequeno e tudo, mas é que assim, onde há vontade política, né, você pode enfrentar a criminalidade, a não ser onde a criminalidade está instalada e é parceira do poder. E a gente sabe que aqui no Brasil o diálogo é cabuloso, né? Então, eu acho que a fala dele foi muito corajosa, merece uma bola dentro. E claro, né?
4 bolas dentro, né? Uma goleada. Não precisamos nem bater o quinto pênalti, né? Desculpa, sendo bastante sincero, deu o esperado, deu o resultado, né? A estatística tá aí para ajudar a gente, né? Nas decisões aí, acho que agora é 17-5. Então, assim, o provável era isso mesmo. Quando começou o jogo, o São Paulo já era campeão. A única coisa que acabou no final do jogo é manter aquilo que já era o presumível. Nenhuma grande surpresa. Então, isso mostra, né, que o São Paulo hoje é o clube mais destacado do Brasil, é o super campeão brasileiro, campeão de tudo. Então, a bola dentro, é verdade, com destaque positivo para o nosso goleiro, que se saiu bem nas cobranças de Vai ser pênalti. campeão de mais alguma coisa esse ano ou não? Não Sua previsão precisa. qual é? Não Não precisa, precisa. não vai Não ser precisa. então. Estamos com Você está estoque. satisfeito já? Não, estamos estocados. Estamos estocados. Pô, Tá, vamos jogando aí. Deram um molezinho, vamos beliscar. Mas não precisamos, já estamos estocados. não precisamos. Copa do Brasil, vamos começar. A gente já começa, como sempre em todo qualquer torneio que o São Paulo disputa, ele já começa como favorito, dado o seu histórico, riquíssimo em conquistas. Neste ano agora, ainda mais. Tá na crista da onda, mas nem precisamos ganhar. Eu, por exemplo, como São Paulino, a única coisa que me Você já está falta, satisfeito? tranquilo, 56 Já, anos, já. o futebol já me reservou todas as emoções, menos disputar a Série B. Fora isso, eu já tive todas as emoções. Então, se vier algum título aí, pode ser. Mas também não estamos importando. Até dezembro, aonde se fala a língua portuguesa no, na América Latina, nas Américas, quem manda é o tricolor. Tem que aturar, essa que é a realidade. Né? Então é isso. Então, bola dentro é isso. E uma dica, super cabeça, ouçam Dolores Duran. Você sabe que eu viajei essa semaninha, né? Então, estradinha e tal, você vai colocando no Spotify, uma música puxa a outra. Cara, já tinha ouvido uma coisa ou outra, mas nunca tinha parado pra ouvir Dolores Duran. Gente do céu, como essa mulher era afinada e como as músicas retratam uma época. E tem uma que muito legal de se ouvir, fica como minha dica aqui, A Banca do Distinto. Falando de um cara meio arrogante, prepotente, sensacional essa música. A Banca do Distinto. É uma música de 1959 na incrível Dolores Duran. Então ouçam Dolores Duran aí até cansar, porque ela é extremamente afinada e as letras das canções são retrato de uma época muito legal assim. Quando a gente vê aí, né? Hoje eu parei no trânsito do lado de um cara que tá tocando Johnny Rivers, né? Falei, putz, eu fiquei ali batendo eu vinha com o rádio desligado, eu fiquei batendo minha mãozinha ali no carro, e né, e quando ele parou, eu falei, putz, que sorte, né, meu? Esses dias eu parei do lado de um cara que tava tocando um funk, eu tava com a minha mãe, eu tive até que levantar os vidros, né, porque minha mãe, pô, não podia ouvir o que o cara tava falando, né? E então, assim, tem coisa boa aí pra gente ouvir, e a minha dica fica sendo a Dolores Duran. Meus amigos, sempre bom encontrar vocês, foi bom matar essa saudade. Aliás, Vitor, eu não gostaria de fazer aqui uma cobrança pública, mas se torna necessário, né? Eu não sei quando é que o senhor retorna. Os Estados Unidos ainda não me pagou o almoço que me deve. Precisamos regularizar isso. Eu não queria tornar essa Nossa, cobrança, vergonha isso, hein? não queria tornar essa cobrança pública, mas estamos precisando marcar essa data. Sigo à sua disposição. E é isso, meus amigos. Quase que consegui matar a saudade, mas semana que vem tem mais. Dessa vez no nosso 167º encontro, porque o 166º acaba aqui. Um abração e até semana que vem, tá bom? Falou. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.